Olá, como vai? Bem-vindos ao podcast ONU News. Eu sou Mônica Grayle. Nosso convidado hoje é doutor em Relações Internacionais, História e Política e diplomata de carreira. Ele foi embaixador da Argentina em vários países europeus e representante na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ao todo, são mais de 40 anos de experiência em diplomacia, paz e segurança, não proliferação, desarmamento e desenvolvimento internacional. No final de 2019, Rafael Mariano Grossi foi eleito diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, AIAA, com sede em Viena, na Áustria. E desde então tem tido uma agenda muito cheia. Rafael Mariano Grossi, bem-vindo, tudo bem? Grande prazer. Prazer é nosso, que alegria tê-lo aqui. Vamos passar para o seu trabalho diretamente falando do Irã, né? No momento que se deslumbrou uma esperança com um plano de ação conjunto, abrangente, não é? Mas o Irã não coopera mais com esse mecanismo, o Irã também não permite a visita de inspetores que já não entravam em usinas onde analistas suspeitam que haja enriquecimento de urânio em quantidades que poderiam levar à construção de uma arma nuclear. Qual é o passo estratégico da IAEA agora nesse tema? E se o mundo pode esperar um novo acordo nos moldes do anterior? Naturalmente, temos duas fases diversas, diferentes. Não podemos esquecer o fenômeno da guerra dos 2 dias, desde o mês de junho, porque isso alterou de uma maneira fundamental a aproximação do Irã no trabalho com a agência. Isso é uma realidade. Certamente, o JCPOA, esse acordo de 2015, tinha um quadro de cooperação, mas isso não existe mais. A realidade do conflito, a realidade de utilização da força, naturalmente implica uma reação da parte da Irã. Nós estamos falando com os iranianos porque uma coisa é certa: uma solução durável, uma solução mais estável para o problema do Irã é necessariamente pela via diplomática. Não temos alternativa. O uso da força, o uso da força, não é necessariamente o debate hoje, mas temos que tentar retomar o trabalho diplomático. Não é fácil certamente, porque os inspetores da agência foram retirados no momento dos ataques, naturalmente. Agora, o retornar é também um fenômeno político. Não tem automaticidade. A gente tem que negociar, tem que renegociar essa retorno. Não tem uma solução mágica, na verdade? Não tem solução mágica. Temos os tratados, temos o Tratado de Não Proliferação, temos o Acordo das Salvaguardas das Garantias Abrangentes, tudo isso existe, mas tem também uma realidade política. O governo iraniano tem a atitude de dizer: bom, temos essas obrigações positivamente, afirmando a permanência no regime de não proliferação. Mas, num sentido prático, as inspeções têm muitos problemas para retomar. E esse é o meu desafio nesse momento. And yesterday, in Cairo, an important step in the right direction was taken. O senhor começou bem, né? Conseguindo esse encontro no Egito e que o Irã já desse um primeiro passo. Isso foi muito positivo. Quer dizer, sim. Outra situação onde o senhor também agiu rapidamente, diretor-geral, foi com relação à Ucrânia, né? O senhor chegou, foi o primeiro nome da ONU a chegar ao local e tem trabalhado com Rússia e Ucrânia para manter a segurança do local. Eu queria saber qual é o risco dessa usina hoje e quem está controlando esse complexo. O risco permanece muito presente. A gente não deve pensar que porque não se fala tanto os perigos, a dramaticidade da situação não existe. Ao contrário,
não se deve esquecer o feito que a central de Zaporizhia é sempre na linha do fronte. Essa é uma zona ativa de combate. É por isso que a nossa presença, a presença física dos expertos, os inspectores da agência, é tão fundamental para tentar de evitar que a central seja um objetivo militar. Para isso, nosso diálogo permanente com as duas partes, com a Federação da Rússia, um diálogo importante com o presidente Putin a Moscou, também com o presidente Zelensky ou com o governo ucraniano. Às vezes, a gente critica, mas é essencial tornar o trabalho diplomático. O trabalho diplomático precisa desse diálogo permanente. É interessante de falar disso nesse momento, porque acabamos de negociar uma trégua entre os dois setores, entre os russos e os ucranianos, para poder fazer reparações indispensáveis nas linhas de eletricidade que alimentam a central. Isso não poderia ser possível sem esse diálogo, sem essa capacidade de interlocução que nós chegamos a obter das duas partes. E quantas pessoas a IEA ou quantos profissionais a IEA tem no momento? Isso pode mudar. 4, 5, é suficiente para nós, para esse trabalho. E o controle da indústria continua nas mãos? Continua permanente. O controle temos que reconhecer que toda essa região é uma região baixo controle russo. Essa é a realidade. Agora, como é que o senhor consegue a confiança do presidente da Rússia e do presidente da Ucrânia? Essa é uma aula de diplomacia. Essa é a diplomacia, essa é a essência da diplomacia. Falar sabendo bem o que está bem e o que está mal, mas tendo sempre no foco do meu trabalho a missão que eu tenho. A minha missão é de evitar um acidente nuclear com consequências radiológicas. Essa é a minha missão. O restabelecimento da paz é importante, será uma consequência discutido no Conselho de Segurança, discutido o plano bilateral, também com a intervenção dos americanos. Tudo isso é muito importante, mas para mim a capacidade de ter a confiança. Confiança não significa um acordo completo. A confiança implica esse trabalho diplomático profissional que vai levar as duas partes nesse conflito a um lugar mais estável. Brevemente, a IEA tem feito um trabalho dedicado ao combate do câncer. É uma doença que mata mais da metade das pessoas, né, que são diagnosticadas com ela. 7 em cada 10 mortes ocorrem em países de rendas baixa e média. A IEA tem levado maquinário, enfim, aparelhos de radiação, de prevenção ao câncer, mas como aumentar essa quantidade, diretor-geral? E evitar essas mortes? Temos que, o caso do câncer é, para mim, muito importante, porque tem um pouco esse prejuízo que é uma enfermidade dos países ricos. Não é verdade. É um preconceito, né? É um preconceito. A gente deve lutar contra esse preconceito. É por isso que trabalhamos tanto nos países africanos. Também a nossa região da América Latina, Iberoamérica, o Caribe, muito importante. Mas na África temos mais de 20 países que não têm uma só unidade de radioterapia. Mas como pode isso? Isso é incrível, incrível. A gente não está falando aqui de centos de milhões de dólares. Estamos falando muitas vezes de quantidades muito modestas, mas não temos essas capacidades. Já começamos na Libéria, no Malawi, na Ruanda, Senegal, Mali, Níger, tantos países que estão começando a receber essa cooperação graças ao trabalho da IEA. E outro
ponto importante é com relação à energia limpa, energia nuclear, uma grande aliada da ação climática. 10%, mas apenas 10% da energia nuclear fornece 10% da eletricidade do mundo, não é verdade? Essa é a comparação que a gente faz. Ela é baixa em carbono, ela pode ajudar nessa luta, mas ainda há um receio, um medo, um pavor quando se fala de uma usina nuclear. Como acabar com esse estigma? Bom ponto. Essa é a questão de percepções, não de realidades. Mas a gente tem que tomar muito seriamente essas percepções. Falar, explicar, educar. A realidade é que a energia nuclear tem um recorde de segurança muito alto, muito alto. E que hoje também, nesse modesto 10% da energia global, mas isso significa quase 1/3 da energia limpa no mundo inteiro. Então, a gente pode imaginar, pode projetar essas capacidades. É por isso que, nesse momento, existe já um novo consenso ao plano internacional sobre a necessidade de aumentar as capacidades nucleares. Nos países importantes, as grandes economias centrais, isso já está determinado. Os países que tinham declarado phase out, saída do nuclear, todos mudaram. Como é que está a Alemanha nesse A Alemanha é o único caso. O único caso, mas interessante saber que o governo alemão agora reconhece que isso não foi uma boa decisão. E que vai continuar com o novo nuclear, com o nuclear dos reatores pequenos modulares, os SMRs, também com a fusão nuclear. Isso é muito interessante. Diretor-geral, a IEA tem hoje 51% de mulheres em seus postos, não é isso? É um grande salto desde o seu antecessor, um grande salto. Quando a média de mulheres na força de trabalho de energia nuclear é de 20%, então a IEA está muito bem. Por que essa liderança feminina é tão importante? E assim como o secretário-geral da ONU, o senhor se declara um homem feminista? Eu me declaro um homem justo. E as organizações internacionais têm que refletir a sociedade como é. O aporte das profissionais mulheres no mundo é evidente, mas isso não se refletava na composição do staff das organizações internacionais. O caso da IEA é paradigmático. Eu cheguei com 28% de mulheres. Tenho agora mais de 50%, como você diz. Isso que é o importante. Eu não acredito na ideologia, eu acredito na realidade, eu acredito na possibilidade para todos de ter as oportunidades. Eu não acredito que uma mulher profissional como você ou tantas outras com que eu trabalho desejariam ser reconhecidas por o feito de ser mulheres. Não. Temos que facilitar, abrir grande as portas e dar oportunidades a todo mundo. Espontaneamente, você chega a 50% e mais, porque há tanto talento feminino no mundo. Mas essa liderança feminina faz diferença? Enormemente. Eu tenho, na minha operação, mulheres na liderança das áreas não administrativas, nas áreas de segurança, nas áreas de inspeções. As inspetoras mulheres são brilhantíssimas. Isso é o que faz a diferença. E o senhor chegou antes de 2028, a gente tem que dizer, né? Sim, assim, vamos continuar. Bom, por último, o senhor já anunciou a sua candidatura, ou pré-candidatura, eu deveria dizer, a secretário-geral da ONU. Em dezembro, esses nomes vão ser ou devem ser acolhidos pela organização. Além do senhor, por uma questão de justiça, temos que dizer que, segundo agências de notícias, 2 outros governos teriam confirmado os nomes da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, e da ex-vice-presidente da Costa Rica, Rebecca Greenspan. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como é que fica esse cenário de dezembro em diante.
O senhor e outros funcionários da ONU têm que deixar o cargo por uma questão de conflito de interesse ou continuam no cargo, fazem a campanha? Como é que fica daqui para frente, 2026? Não, absolutamente não. Eu acredito que eu tenho uma grande responsabilidade como chefe da IEA. Falamos da Ucrânia, falamos do Irã, falamos do trabalho de desenvolvimento. Eu não vejo nenhum conflito de interesse. A Assembleia Geral sugere a possibilidade de considerar isso. Eu considero que a minha responsabilidade é ficar no meu posto para que eu fui eleito e trabalhar. Outros podem ter uma visão diferente, mas para mim, essa ideia de tomar uma licença, partir e fazer campanha, eu não farei isso. Como se faz nos governos nacionais, né? Que a pessoa deixa. Exatamente. Eu sou o diretor-geral da IEA, tenho muito a fazer. É interessante, acredito, e também prático para os países, porque os países podem olhar que o que o Rafael Grossi faz. No confronto dessas crises internacionais. É essa uma liderança interessante para as Nações Unidas ou não? Essa é a minha convicção. E é bom deixar claro, como o senhor falou, que não é uma regra, é uma recomendação. Uma recomendação interessante, legítima também. Eu continuo a trabalhar até o último dia. Agora, 2026, então, vai ser um ano bem movimentado para o senhor, né? Que vem de um país de grandes nomes do futebol, Maradona, Messi, né? Grandes estrelas. E o senhor também tem uma participação em campeonatos de futebol, a Copa do Mundo. Eu queria saber o que a IEA faz para garantir a segurança desse evento. Isso é um ponto muito interessante, porque nas ameaças na segurança figura também a possibilidade de introdução de elementos radiológicos nos grandes eventos mundiais. Tivemos a oportunidade de trabalhar o Brasil nos Jogos Olímpicos, em outros países. Estamos para firmar um acordo com a FIFA, com o meu amigo Gianni Infantino, para dar de uma maneira sistemática treinamento, formação, capacidade dos países que organizam essas grandes ocasiões de júbilo, de alegria popular, que não tem que ter essa ameaça de uma contaminação ou de origem radiológica. E acho que, inclusive, no Rio de Janeiro, a IEA levou as máquinas, não é isso? Equipes de detecção. Todo equipamento, não é verdade? Diretor-geral, muito obrigada pela sua entrevista ao ONU News. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Um grande prazer. Não a oportunidade de falar com vocês, de explicar. Eu acredito que os líderes têm essa responsabilidade de explicar tudo. De tudo se pode falar, sempre, com independência, com confiança. Muito obrigada. E volte sempre. Graças. Obrigada.